Olá pessoal, é o Gilberto aqui do Clique Habitação. O tema do nosso vídeo de hoje é a modalidade poupança. Vamos lá? Muitas pessoas têm perguntado nos nossos vídeos, no portal e na internet como um todo, a gente vê a preocupação que está acontecendo com as pessoas que adquiriram e escolheram a modalidade poupança. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o teto, como funciona esse aumento da prestação, que medidas alternativas existem para quem está nessa modalidade. Então, nós preparamos uma apresentação e eu vou compartilhar. E nós temos o que a gente chama de juros misto, que é a modalidade poupança, que ela tem uma peculiaridade, ela tem um juros que é, de certa forma, variável. Tem uma parte que é fixa, menor que os juros do tradicional, e é indexado pela taxa referencial. Muita gente foi atraída inicialmente pela modalidade IPCA e posteriormente pela modalidade poupança em função de ter um juros menor e uma prestação menor, sem muitas vezes avaliar como que poderia acontecer com a evolução das prestações. A gente vai falar um pouco sobre isso, exemplificando especificamente a modalidade poupança. A gente vai falar um pouco sobre o relatório Focus com a projeção da Selic. Vejam que para 2021 já está definido em 9,25 e bateu com a previsão de mercado. Para 2022, a Selic está posicionada aqui no Focus em 11,50. Nós estamos com a 9,25, então a tendência durante o ano de 2022 é dela aumentar um pouco. Em 2023 está previsto queda para 8% e 2024 para queda para 7%. Então, a gente vai usar esses números para fazer algumas análises. Nós temos aqui a parte fixa dos juros na modalidade poupança, nesse exemplo 3,99, com cenários de Selic. Hoje, a Selic está 9,25, a remuneração da poupança deixou de ser 70% do valor da Selic e passou a ser o teto, que é 6,17. Nesse caso, a soma das taxas de juros na modalidade poupança chegou ao teto em 10,16% ao ano. Em 2022, está previsto a subida da Selic para 11,50. Só que isso não vai alterar a remuneração da poupança, vai continuar em 6,17. E, consequentemente, a taxa de juros na modalidade poupança vai continuar a mesma. Nós fizemos as projeções aqui para 2023 e 2024, com a Selic a 8%, aí volta a ser 70% da Selic, a remuneração da poupança, a 5,60, que se somada à taxa fixa, dá 9,59, com uma queda de 5,61%. A pressão tende a cair. Em 2024, com a Selic a 7%, a remuneração da poupança passaria a ser 4,90% e o juros total do financiamento 8,89%, com a queda de 12,50%. Agora nós vamos mostrar a mesma projeção, só que com a taxa fixa de 3,45%. No cenário, em dezembro, a Selic 9,25%, da remuneração de 6,17%, os juros totais em função de ser taxa fixa menor, 9,62. Em 2022, a mesma projeção, a Selic a 11,50 não altera a remuneração da poupança e a taxa total fica em 9,62. Já em 2023, com a projeção da Selic ser reduzida para 8%, a remuneração da poupança passa a ser 5,60, a taxa de juros total passa a ser 9,05, com a queda de 5,93%. Em 2024, com a taxa Selic a 7%, a remuneração da poupança passa a ser 4,90 e a taxa total passa a ser 8,35, uma queda de 13,20%. Agora, o cenário mais atual, com a parte fixa a 2,99, a Caixa tem a 2,95. Atualmente, com a Selic 9,25, a remuneração da poupança 6,17, a taxa 9,16. 2022 continua o mesmo remuneração da poupança, continua a mesma taxa de juros total, 9,16. Em 2023, com a Selic a 8, a remuneração de poupança cai para 5,60 e a taxa total para 8,59, de uma queda de 6,22%. Em 2024, com a projeção da Selic a 7%, a remuneração da poupança passa a ser 4,90, a taxa de juros total do contrato passa a ser 7,89, com a queda de 13,86. Vejam as diferenças que pode acontecer no futuro. Então, isso que é uma coisa que a gente quer colocar para as pessoas refletirem
sobre essa questão do juro variável. No Brasil, a gente não está acostumado com isso, mas é uma lição importante que nós temos que aprender. Bom, pessoal, nós fizemos a projeção primeiro na tabela SAC, utilizamos uma taxa fixa média de 3,45 ao ano, financiamento de 400 mil, prazo de 360 meses e taxa de juros mista. Estamos fazendo a simulação na época que a Selic estava a 2%, então a remuneração da poupança era 1,4. Somada à taxa fixa, os juros totais do financiamento é 4,85. Então, nesse financiamento, a amortização era 1.111,11, os juros 1.581,80 e o saldo devedor 498,888,89, porque foi deduzida a amortização. Na prestação seguinte, nós estamos simulando que a remuneração de poupança teve um acréscimo, foi para 1,925, a taxa de juros total 5,375. A alteração na taxa de juros não altera o valor da amortização, somente os juros, que passam a ser de 1.744,14. O saldo devedor é reduzido da mesma forma com o valor da amortização. A simulação que nós fizemos é considerando mês a mês as alterações de Selic. Não foi exatamente assim que aconteceu, que alguns meses a Selic não teve aumento. Aqui os meses seguintes, a remuneração da poupança saiu de 1,925 para 6,17, como nós temos hoje em função do aumento da Selic. A taxa de juros total saiu de 5,375 para 9,620. Os juros variaram de 1.581,80 para 3.013,64. E a prestação, da mesma forma, foi acrescentada. Vejam que a evolução do saldo não teve modificação, porque a amortização não é alterada em função do aumento da taxa de juros. Nós fizemos aqui um exercício pressupondo uma futura queda da Selic. Então, nós voltamos a remuneração da poupança a 5,425, com a taxa de juros total 8,875, para verificar o que aconteceu. A amortização continua no mesmo patamar, não é alterada, os juros caem, eles ficam menores que na sétima prestação. Por quê? Porque o saldo está caindo, continua caindo. A prestação teve uma queda significativa e o saldo devedor continua sendo amortizado pelo valor da amortização que não é alterado. Nós fizemos um novo quadro aqui e acrescentamos a questão da variação da prestação e da variação da poupança. Como vocês podem observar, a variação da poupança é sempre superior à variação da prestação. Por quê? Porque justamente a amortização ela não sofre alteração em função da mudança da taxa de juros. Na segunda parcela, nós tivemos uma variação da poupança de 10,82, quando saiu de 1,4 para 1,925, e, no entanto, a prestação subiu apenas 6,03%, em função de que a amortização não sofre aumento em função da alteração da taxa de juros. E assim sucessivamente nas prestações seguintes. As pessoas estavam perguntando, com esse último aumento na Selic que nós tivemos, que a poupança atingiu o teto, a Selic foi a 9,25, então a remuneração da poupança passou a 6,17. Então nós tivemos uma variação da poupança de 8,39 e uma alteração na prestação de 5,54, porque a gente já justificou que o aumento é somente nos juros. Veja que nós fizemos o exercício com a queda da Selic, que isso deve acontecer a partir de 2023, que a variação da poupança foi menos 7,74 e a variação da prestação, uma queda de 5,64. Agora nós vamos fazer o mesmo exercício utilizando o sistema de amortização Price. Vamos ver que é um pouquinho diferente de como funciona a amortização da prestação. Poupança rendendo 1,4, somado a 3,45, 4,85, que é a amortização de 503,68, juros 1.581,81. Prestação total 2.085,48. O saldo devedor é reduzido pelo valor da amortização. Vamos na prestação seguinte, com a remuneração de poupança subindo para 1,92, nós teríamos um juro total de 5,375, que aqui os juros sobem. Na Price, diferentemente na tabela SAC, no cálculo da prestação com a nova taxa de juros, a amortização ela cai. A prestação sobe, a amortização da prestação cai. E aí nós temos uma amortização menor a cada aumento da Selic. A remuneração da poupança foi de 2,45 para 6,17, a taxa de juros de 5,9 para 9,62, que a amortização vai caindo à medida que os juros sobem, a prestação de 2,085,48 para
3.272,42. O saldo devedor, embora passando a ter uma amortização menor, continuou caindo mês a mês. E por último, a gente vai mostrar a remuneração da poupança voltando a 5.425, o juro total voltando a 8.875, amortização que é até maior do que estava na sétima prestação, os juros caem, ficam menor que na sétima, porque o saldo caiu, a prestação também tem uma queda significativa, o saldo devedor continua caindo da mesma forma em função da amortização do saldo. Aqui, da mesma forma que na SAC, nós estamos mostrando a variação da remuneração da poupança e da prestação. Vejam que sempre a poupança sobe mais do que a prestação. Na tabela Price funciona da mesma forma. A primeira coisa é que a Selic deve ficar em breve com 2 dígitos, conforme a previsão do relatório Focus. A tendência dos juros tradicional é com viés de alta, ou seja, hoje a gente tem uma taxa beirando os 9%, não chegando a isso, mas a gente crê que em breve vai, em alguns bancos, ultrapassar 9%, em outros vai ficar próximo, mais próximo dos 9%, quando os bancos reprecificarem essa modalidade de crédito. A poupança atingiu o teto. O que vai acontecer? Agora a poupança passa a ser uma opção para quem pode esperar um pouco com a pressão mais alta e com a definição política que a gente vai ter no ano de 2022, com o equilíbrio, o maior equilíbrio da economia e da inflação, a tendência é a Selic voltar a cair. E com ele vai cair a prestação automaticamente na modalidade de poupança. O aumento que ocorre na prestação, como a gente demonstrou, tanto no sistema SAC em especial, que a amortização é constante, como no sistema Price, que deveria ter uma amortização crescente, mas ela decresceu em função do aumento do juro. Então, o aumento na parcela, na modalidade poupança, é somente dos juros. E outra coisa importante que a gente procurou enfatizar, que o impacto na prestação é menor que o aumento que houve na remuneração da poupança. Okay? Muita gente perguntou isso, eu procurei esclarecer, nós procuramos mostrar com cálculos para as pessoas entenderem melhor. Bom, pessoal, aqui é onde você pode encontrar o Clique Habitação. Bom, pessoal, nós falamos sobre a questão da modalidade poupança, um pouco sobre os cenários de mercado. Nós falamos que agora, nesse momento, a Selic atingiu acima de 8,5%, então a poupança chegou no teto de remuneração. Então, os contratos na modalidade poupança estão no valor máximo de juros. Então, daqui para frente, assim, ladeira abaixo, ou seja, se a Selic voltar a cair, como é a projeção do relatório Focus, a tendência das prestações na modalidade poupança é cair. Isso pode acontecer a partir de 2023, que a gente espera que haja uma estabilidade econômica e política e que favoreça nesse sentido. Com relação às pessoas que estão nessa modalidade e que tiveram esse aumento de parcela, nós temos algumas sugestões para poder contornar essa questão. Então, a primeira coisa a ser feita é uma negociação no sentido de reduzir a taxa fixa do contrato. Verificar se o banco aceita. Eu já tenho visto no mercado que alguns bancos aceitam isso. Então, é questão de negociar, tem que ser um bom cliente, logicamente, para o banco poder aceitar. Outra alternativa que a gente tem, aí já é uma coisa, uma exclusividade para quem tem FGTS, a gente tem procurado responder para algumas pessoas que perguntam. Uma alternativa é utilizar o que a gente chama de PPP, é a utilização do FGTS para pagamento de parte de prestação. Nessa modalidade, o comprador pode utilizar até 80% da prestação para pagar com o FGTS. Isso vai fazer com que ele tenha um fluxo de caixa melhor para passar esse período de aumento na prestação. A outra alternativa, aí, para quem não tem ou para quem quer ter uma coisa diferente, é a portabilidade. A portabilidade tem alguns senões neste momento. Primeiro, ela tem custo. Você já teve o aumento da prestação, você vai ter custo do registro e a tarifa que o banco cobra para realizar essa análise da concessão de crédito, da transferência, da portabilidade do crédito. Então, tem essa questão. E outra questão é que, na modalidade tradicional, os juros estão em alta. Então, a tendência é houver assim, umas taxas muito parecidas com as praticadas na modalidade de poupança hoje.
Então, precisa ver se é vantagem ou não investir na portabilidade. Ou esperar um momento mais para frente, quando tiver uma redução dos juros e poder negociar uma condição mais apropriada. O que a gente procurou passar para as pessoas é que o aumento que ocorreu na modalidade poupança é uma lição que a gente está aprendendo, porque no Brasil a gente não está acostumado com a taxa variável, como existe nos mercados mais maduros, a flutuação do juro. O que é principal de quem faz ou quem fez essa opção? Observem as condições de financiamento e as perspectivas de mercado, para não ser surpreendido com eventual aumento. A grande vantagem que nós temos agora, na modalidade de poupança, é que ela atingiu o teto. Então, agora, como a gente falou anteriormente, agora a única possibilidade é cair. A perspectiva, a partir de 2023, é que ocorra essa queda e que haja uma redução na parcela. Então, passou a ser interessante a modalidade de poupança. Esperamos ter esclarecido alguns pontos. Se ficou alguma dúvida, faça o seu comentário, a gente vai procurar responder à medida do possível. O nosso objetivo é repassar informações de qualidade e ajudar as pessoas a passar por esse momento. Pessoal, um abraço, até a próxima.